Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou Alan Henrique e esse é o Clique 365, um projeto onde eu trago todos os dias uma ideia da teoria para o nosso dia a dia. Vamos lá. Como é da teoria para o nosso dia a dia, nós vamos falar hoje sobre a ideia de uma vida mais comunitária, uma organização social mais comunitária, que não é exatamente o comunismo, mas essa ideia vem da teoria do comunismo. Então nós não vamos falar aqui do problema ou das vantagens do comunismo que nós vimos acontecer na prática, que estão registrados na história. Nós vamos falar sobre um ponto específico desta teoria de viver em comunidade. Um dos pontos que algumas pessoas defendem, às vezes nem são comunistas, mas gostam desta ideia aqui, não percebem que ela tem um defeito, um problema. Vamos lá. As pessoas pensam que dá para organizar a sociedade. Tenho essa proposta aqui, que cada um faz de acordo com as suas capacidades e recebe de acordo com as suas necessidades. Na meritocracia, eu fiz um clique sobre isso, dá uma pesquisadinha aí no canal, na playlist que você encontra lá, meritocracia. Ele faz o seguinte, você faz de acordo com as suas capacidades e recebe de acordo com os seus resultados. Lá, como eu disse, o defeito da meritocracia é que às vezes nós não recebemos de acordo com os nossos resultados, mas nós recebemos de acordo com as nossas proximidades sociais. Às vezes é promovido não porque teve um resultado grande, mas porque tem uma proximidade maior com o diretor da empresa ou coisa desse tipo, tem uma proximidade com a pessoa que tem a possibilidade de elevar os cargos e fazer com que a pessoa receba mais. Bem, mas quando você trabalha em um negócio próprio e não para outra pessoa, isso aqui é mais condizente, que você recebe de acordo com a quantidade de pessoas que você resolve o problema ou agrada vendendo o seu produto ou serviço. Focando aqui, as pessoas defensoras desse modelo faz de acordo com as capacidades e recebe de acordo com as suas necessidades, esquece que também nesse modelo vai existir as proximidades sociais. Então, mudar do resultado que a pessoa recebe pelo resultado, mas recebe de acordo com suas necessidades, não elimina as proximidades sociais, que ainda continuarão sendo uma influência. É aí que veio a diferença do comunismo para o socialismo, onde as pessoas têm uma consciência social. Mas, como nós vimos que nós não conseguimos colocar na prática isso daqui, nós vamos ver o que acaba acontecendo com algumas pessoas, na verdade com a maioria, quando nós tentamos implantar em uma sociedade, não pequena, geralmente em sociedades grandes, isso de fazer conforme as suas capacidades e receber de acordo com as suas necessidades. Vira isso daqui, você vai reconhecer nós, os danadinhos dos brasileiros, nessa descrição que eu vou colocar aqui. Nós procuramos obter o máximo possível, realizando. Oxi. Ao realizar o mínimo possível. Esse é o efeito que acontece, como por exemplo eu disse que tem o defeito da chamada meritocracia, do faz de acordo com as capacidades e recebe de acordo com os seus resultados, mas se não houver alguém que reconheça esse resultado, furou todo o processo. Seja seu cliente, ou seja seu patrão, ou seu superior. Então, ou governo, depende de qual ramo nós estamos dizendo. O defeito desse modelo de necessidades, não de resultados, nós paramos nisso daqui. Acontece que a nossa mentalidade BR, nossa mentalidade brasileira está muito aqui. E eu garanto para vocês que o problema do Brasil não são os políticos. Por quê? Porque os políticos também são brasileiros. Então, imagina o seguinte, nós não tiramos políticos e colocamos outros tire põe. Às vezes, lógico, tem muitos que ficam lá por anos e começam a pôr seus filhos lá também, às vezes ao mesmo tempo. Porém, acontece que pessoas novas entram na política e a coisa continua exatamente igual. Mas é por causa do sistema que está lá? Sim, mas o sistema que está lá foi criado por nós no passado, foi criado pelos brasileiros do passado e isso está continuando agora. Então significa que não importa quem a gente coloca, o sistema continua igual. Por quê? Porque não importa se você tirar o presidente que estava, se você não gosta do Lula ou Bolsonaro, não importa.
Porque se você tira um e põe o outro, tem um que se desagrada e todos eles estão procurando fazer isso daqui, ó. Obter o máximo possível, realizando o mínimo possível. Se nós colocássemos você na presidência, você não ia tentar fazer isso daqui? Ou você ia fazer o seu máximo, recebendo só o que você precisa para sobreviver? Então, com esta mentalidade que nós temos aqui, não é nem mais essa, ela é uma derivada, mas na verdade o que está em vigor no Brasil é essa daqui. Não é um problema de direita e de esquerda, mas isso aqui é um problema fixado na nossa mente. A nossa cultura brasileira abraçou esta ideia. Esta ideia não é porque é derivada dessa daqui, que assemelha-se com a esquerda, não é porque é derivada dessa daqui, um resultado óbvio na realidade, mas o ponto é que isto é o que está em vigor na nossa mente. Nós queremos fazer sempre pouco e receber o máximo. E vou dar um exemplo para vocês. Assim, se você vê um youtuber ou se você vê um músico, em uma entrevista você vai ver que o youtuber vai dizer o seguinte: então foi este vídeo que fez eu aparecer, esse vídeo que me projetou no YouTube. E você vai ouvir um músico, uma pessoa, um cantor, uma dupla falando: e foi essa música que fez a gente bombar. Então, com essa mentalidade, a gente cria o perfeccionismo, que foi o que eu disse no clique de sexta-feira. Que é o seguinte: a pessoa, tendo esta mentalidade e escuta o youtuber falando foi este, no singular, vídeo que me projetou, foi esta música que fez a gente estourar, esquece do retrospecto. O retrospecto do músico e do youtuber. Quantos vídeos o youtuber fez para aquele estourar? 20, 30, 40, 50, 100? Quantas músicas o músico fez para aquela estourar? 20, 30, 50, 40, 100? Então, é aí que entra mais uma dica, mais um diagnóstico do nosso modo de pensar como brasileiros não sei se as outras pessoas pensam assim, mas eu estou analisando o que eu conheço, o idioma que eu falo e o país que eu nasci, moro e vivo. Nós esquecemos do retrospecto das pessoas e não vemos aquela coisa que existe por trás, aquele tanto de tentativa e erro, falha e acerto que fez essas pessoas se tornarem capazes de fazer aquele vídeo, aquela música que os projetou. Porque se a gente juntar essa mentalidade aqui com o perfeccionismo, ou seja, quando eu fazer tem que funcionar, estamos jogando uma roleta russa, né? Não sei se dá para dizer um ato falho, mas é uma roleta russa, porque é a loucura, é uma espécie de suicídio. Esperar que, além de não são todas as pessoas que explodem no YouTube, não são todas as pessoas que tentam a carreira de música que conseguem se tornar famosos ou grandes ou relevantes na plataforma ou na indústria musical ou em qualquer outra coisa que precisa de crescimento. A pessoa quer realizar aquela única ou único. A pessoa quer realizar aquela única música. Veja bem o que eu disse. Não é que ela quer fazer aquela lá, a primeira, aquela única música que fez ele aqui, que fez ele projetar e tal, como a primeira. Pegue uma pessoa muito famosa e veja qual foi o papel dela que a projetou. Dificilmente é a primeira. Pega o vídeo daquele youtuber, dificilmente é o primeiro. Pega a invenção daquele inventor, dificilmente foi o primeiro. Pega o livro daquele escritor, dificilmente foi o primeiro. Pega a música daquele músico, dificilmente foi a primeira. Pegue qualquer obra de qualquer pessoa que foi aquilo o ponto de virada, dificilmente foi a primeira. Aquilo lá foi produzido por causa do retrospecto. Isso aqui está negado para a pessoa da mentalidade obter o máximo realizando o mínimo. Bem, como o clique é para nós podermos entender todos os dias na nossa vida uma teoria, eu trouxe essa teoria aqui e qual é a forma que você conduz os seus projetos pessoais? É
fazendo o máximo para se tornar cada dia melhor e fazendo o seu perfeito todo dia, ou obter o máximo realizando o mínimo. Faça esse diagnóstico, evite fazer diagnóstico das outras pessoas, faça de si próprio. A educação é ex do ser, é sair para fora do ser, o seu ser, não arrancar o couro do outro, tirar o outro do ser dele, julgando com seus maravilhosos olhinhos. Julgue você mesmo, porque o clique tem esse propósito. E se esse aqui atingiu esse propósito com você, curte, comenta e compartilha até o clique de amanhã.